Olá, meu nome é Marcela Rodrigues. Vamos começar o exame físico do pé e tornozelo. Lembrando que a avaliação do pé e tornozelo deve ser feita com o paciente descalço. Vamos fazer esse exame tanto com o paciente assentado e os pés pendurados na maca, quanto o paciente em pé, em ortostatismo e com deambulação, para avaliar a carga e o apoio da marcha. Lembrando que continuamos seguindo a mesma ordem do exame físico, começando pela inspeção, palpação, movimentos e testes especiais. Na inspeção, vamos avaliar se existe alguma alteração de pele, manchas, vascularização, a perfusão. Vamos avaliar também se existem alterações tróficas, as varizes e outras alterações vasculares. Equimoses, escoriações, cicatrizes, da mesma forma. Vamos avaliar também se existem alterações ou deformidades dos dedos do pé. Vamos observar as angulações do retropé, se é um tornozelo varo, se é um tornozelo valgo. Vamos observar também o arco medial do pé, se é um pé cavo ou um pé plano ou pé chato. Tudo isso nessa parte de inspeção. Na segunda parte do exame, vamos fazer a palpação. Vamos em busca de alterações nas proeminências ósseas, pontos de dor, alterações de partes moles e também a palpação dos pulsos arteriais. Faremos uma inspeção com a visão anterior do pé, visão medial do pé, inspeção posterior e inspeção lateral. Começaremos a palpação pela cabeça da fíbula, que excede de fratura em casos de entorse de tornozelo. Em seguida, faremos a palpação de toda a musculatura posterior da perna, gastrocnêmio lateral e medial e musculatura sólea. Em seguida, faremos a palpação do tendão de Aquiles, que pode mostrar gap em caso de ruptura. Também faremos a palpação da tuberosidade posterior do calcâneo, que pode apresentar dor ou protuberância em casos de tendinopatia crônica do tendão de Aquiles. Na região lateral, vamos começar a palpação pelo maléolo lateral, que é a região mais distal da fíbula. Em seguida, faremos a palpação dos tendões fibulares posteriormente ao maléolo lateral e todo o seu trajeto, distalmente e proximalmente. Em seguida, vamos fazer a palpação do seio do tarso, base do quinto metatarso e articulação calcâneo-cuboídea. Na região medial, vamos começar a palpação pelo maléolo medial, região mais distal da tíbia. Além disso, vamos fazer a palpação dos tendões flexores e do tendão tibial posterior, que estão posteriormente ao maléolo medial. É nessa região também que vamos localizar o pulso da artéria tibial posterior. Em seguida, faremos a palpação da articulação talo-navicular e de toda a borda do arco medial do pé. Em seguida, palpação da articulação metatarso-falangiana do hálux, local frequente de acometimento da deformidade pelo hálux valgo. Na região anterior, faremos a palpação dos tendões extensores dos dedos e do hálux e do tendão tibial anterior. Nessa região, também vamos sentir o pulso da artéria pediosa, no dorso do pé. Também faremos a palpação da articulação de Chopard e a articulação de Lisfranc. Faremos também a palpação dos dedos e das articulações metatarso-falangianas e as articulações interfalangianas. E por último, faremos a palpação da região plantar. Vamos começar pelo calcâneo e toda a fáscia plantar, que se origina no calcâneo e se direciona para a cabeça dos metatarsos, que também serão palpados em busca de dor, como por exemplo nas metatarsalgias. Na terceira parte do exame físico do pé e tornozelo, vamos fazer a avaliação dos movimentos. Vamos avaliar os movimentos do tornozelo, os movimentos dos dedos e os movimentos conjugados que o pé faz. O tornozelo normal realiza 45 graus de flexão plantar e 25 graus de extensão ou dorsiflexão. O complexo subtalar movimenta-se com 20 graus de inversão e 10 graus de eversão. O complexo articular de Lisfranc ou articulação tarso-metatársica pode realizar 15 graus de supinação e 25 graus de pronação do antepé com relação ao mediopé. A articulação mediotársica permite 10 graus de adução e 10 graus de abdução do pé.
Na última etapa do exame físico, vamos verificar os testes especiais para cada articulação, do tornozelo, do pé e dedos. O teste de Silverskild avalia o arco de movimento da articulação do tornozelo, tibiotársica, e o grau de encurtamento do músculo trícepsural. O examinador faz a dorsiflexão do tornozelo e avalia a diferença de dorsiflexão em extensão do joelho e a dorsiflexão com a flexão do joelho. Com o joelho em extensão e limitação de movimento da dorsiflexão de tornozelo, diagnostica-se o encurtamento da musculatura do gastrocnêmio. Se a dificuldade de dorsiflexão persiste mesmo com o joelho fletido, fica confirmado o encurtamento da musculatura do sólio. O teste da gaveta anterior avalia a integridade fíbulo-talar anterior e cápsula articular. Com uma mão, o examinador segura a tíbia e com a outra envolve o calcanhar, fazendo uma força anterior. Em caso de lesão, haverá um deslocamento anterior do talos e pode também surgir uma zona de depressão na face anterolateral do tornozelo, que se chama sinal do vácuo. O teste da gaveta posterior da fíbula é para testar a integridade dos ligamentos da sindesmose tibio-fibular distal. Uma mão segura o tornozelo e com a outra mão o polegar aplica uma força para deslocar posteriormente a fíbula. Em caso de lesão dos ligamentos tibiofibulares distais, pode haver deslocamento e dor. No teste do estresse em varo do tornozelo, estamos avaliando a integridade do ligamento fíbulo-calcâneo e da cápsula lateral do tornozelo. Uma mão fixa a extremidade distal da perna e a outra faz uma força varizante no calcanhar. No teste do estresse em valgo do tornozelo, vamos testar a integridade do ligamento deltoide. Uma mão segura a perna firmemente, enquanto a outra aplica uma força valgizante no calcanhar. É positivo se uma excursão exagerada acontece em valgo. O teste de Kleiner é utilizado também para detectar lesões do ligamento deltoide. O paciente sentado com os joelhos a 90 graus, o examinador segura o pé do paciente e tenta fazer uma força de abdução do antepé. O teste é positivo em caso de dor medial ou sensação de deslocamento do talos. O teste de Pillings, ou teste da compressão lateral da perna, serve para avaliar a articulação tibiofibular distal. O examinador faz uma compressão na tíbia no terço médio e isso faz uma solicitação da ação dos ligamentos da articulação tibiofibular distal, desencadeando dor aguda na face anterolateral do tornozelo. O teste de McBride, ou teste da redutibilidade do valgismo do hálux, determina o grau de retração dos tecidos moles laterais na deformidade do hálux valgo. O examinador aplica uma força varizante na borda lateral do hálux para avaliar a redutibilidade da deformidade. Teste da hipermobilidade do primeiro raio, para avaliar o grau de movimento na primeira articulação tarso-metatársica. O médico aplica uma força de baloteamento na articulação. Teste da gaveta metatarsofalangiana, ou manobra de Thompson e Hamilton. Descreveram o sinal da gaveta, útil na determinação de quadros de instabilidade de origem traumática ou inflamatória dessa articulação. O teste da compressão laterolateral do antepé pode significar processos inflamatórios e expansivos dos espaços intermetatarsais em caso de dor. O sinal de Mulder é a dor associada a um estalido característico, com um ressalto doloroso, devido à movimentação brusca do neuroma de Morton no espaço entre as cabeças dos metatarsos. No teste da redutibilidade das garras dos dedos, ou teste de Kelliken do croquet, vamos observar a redutibilidade das garras dos dedos, aplicando uma pressão com ambos os polegares na região plantar do pé. Teste de Thompson, ou teste de Simons, para avaliação da integridade do tríceps oral. Em decúbito ventral e joelho a 90 graus, faça uma compressão na panturrilha. Ele é positivo ou normal quando tem um encurtamento da massa muscular e uma movimentação do tendão íntegro. E é negativo, significando ruptura, quando nenhum movimento é detectado. Teste de Matley. Esse teste é pesquisado colocando-se o paciente em decúbito ventral com os tornozelos para fora da maca. Em seguida, solicita-se ao paciente que faça a flexão dos joelhos até 90 graus. Durante a flexão, deve-se observar a posição do tornozelo.
Se o pé declinar para a posição neutra ou para a dorsiflexão, podemos diagnosticar a ruptura do tendão do calcâneo, visto que em pacientes normais o pé permanece em ligeira flexão plantar. Além dos testes de Thompson e Metley que falamos agora, existem mais 3 formas de avaliar a integridade do tendão de Aquiles ou tríceps sural. A primeira forma é pedindo ao paciente que fique nas pontas dos pés. O segundo teste é o teste de O'Brien, ou Needle Test, no qual a gente coloca uma pequena agulha 10 centímetros da parte mais distal do tendão de Aquiles e solicitamos ao paciente que movimente o tornozelo. Caso essa agulha se movimente junto, existe uma integridade do tendão. Se a agulha não se move, mesmo com o movimento do tornozelo, a gente vai suspeitar de uma perda dessa conexão e uma ruptura do tendão de Aquiles. O terceiro teste é o teste de Copeland, no qual a gente utiliza um esfigmomanômetro para avaliar a pressão na perna. A gente insufla a 100 mm de Hg e solicita ao paciente que faça a dorsiflexão do tornozelo. O normal é essa pressão aumentar para cerca de 140 mm de Hg. Se não houver esse aumento ou se a oscilação for pequena, indica a ruptura do tendão de Aquiles ou tríceps sural. O teste da rotação externa passiva da perna é feita com o paciente em posição ortostática e apoio bipodálico. O examinador segura a porção média da perna a ser examinada e promove uma rotação externa do conjunto. A pinça bimaleolar determina a rotação do talos, que se desloca sobre o calcâneo, promovendo a varização. A ação desses movimentos sobre a mediotársica e tarsometatársica determina o surgimento ou a acentuação da abóbada plantar do pé. No teste de Jack, é feita uma hiperextensão passiva do hálux, no qual observa-se uma varização do retropé e o surgimento da abóbada do pé. O teste da ponta dos pés avalia a integridade dos tendões calcâneo e tibial posterior. O paciente em apoio bipodal fica ativamente na ponta dos pés e é esperado que a elevação suave e simétrica leve à varização do retropé. O teste dos blocos de Coleman é realizado em 3 tempos e avalia o pé cavo varo, sua flexibilidade e qual estrutura está responsável pela gênese do pé cavo varo. No primeiro tempo, é colocado o primeiro raio para fora do bloco. Se acontece a correção do varismo e o retropé se torna valgo, quer dizer que o primeiro raio é o causador da deformidade. Se o retropé é mantido varo, mantemos a investigação e seguimos para o segundo tempo do teste. No segundo tempo do teste, todo o antepé é colocado para fora dos blocos. Se ocorre correção da deformidade em varo para valgo ou neutro, o antepé é um responsável pela deformidade. Se a deformidade se mantém, significa que a causa está no retropé. No terceiro tempo do teste, combina-se os 2 arranjos anteriores. Em caso de correção da deformidade, afasta-se o retropé como responsável. Se é mantida a deformidade em varo, quer dizer que tanto o antepé quanto o retropé são responsáveis pelo pé cavo varo. O sinal dos muitos dedos, ou too many toes, indica deformidade em abdução do antepé. Se relaciona com a pronação do retropé em virtude da insuficiência do tibial posterior. E é positivo se mais de um artelho na visão posterior é visto. Sinal do Picaboo. Em uma visão anterior, é possível observar a borda medial do calcâneo e é indicativo de varismo do retropé. Essa foi a aula de exame físico do pé e tornozelo. Nos vemos na próxima aula.